limitado. E às vezes o Teams tem apresentado um pouco mais de problemas de conectividade. Então, por garantia, preferimos o Meet hoje. Rafa, minha apresentação está aparecendo? Tá, sim, perfeita. Tem aquela telinha do ocultar, aquela barrinha. Isso. Joia. Então, agora eu estou compartilhando a minha tela com vocês, não estou vendo mais ninguém. Qualquer coisinha vocês me avisam, tá bom? Então, Carol já começou a gravar, certo? Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa TPC formativa de hoje, TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Nós somos do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Botucatu. Eu sou a Graziela, PCNP de Ciências, e hoje, juntamente com a Rafaela, PCNP de Matemática, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, metodologias ativas, o que há de novo? Nós contamos hoje também com a colaboração da Carol, da Thelma e da Marileia, que são PCNPs também junto com a gente, então elas estão aí nos ajudando no chat, dando um suporte pedagógico, colaborando aqui com a nossa formação. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode falar com qualquer uma de nós, tá joia? Só avisando a todos que essa TPC está sendo gravada, e ela ficará disponível no nosso canal, no canal do Núcleo Pedagógico no YouTube. Então, professores que quiserem podem acessar depois, os professores que fazem a TPC no período da tarde também acessam via canal do YouTube, tá joia? E, além disso, esse tema, o tema dessa TPC de hoje, ela é uma ação do MMR, que é o nosso método de melhorias de resultado. Os professores de matemática têm trabalhado alguns temas, e esse é um deles. Tudo bem? Então, vamos lá. As nossas recomendações de sempre. Vocês podem interagir com a gente durante toda a apresentação, né? Tiver alguma dúvida, alguma colocação, podem falar pelo chat. Também podem abrir o microfone a qualquer momento que quiserem participar. Podem levantar a mão e abrir o microfone, falar, contribuir. É interessante que vocês participem, né? Para que possa ser uma atividade mais ativa. Pedimos a todos, assim, paciência com a tecnologia, a gente sempre encontra alguns probleminhas pela frente, mas a gente vai tentando sanar e melhorar cada vez mais. A gente tem algumas interações ao longo da TPC de hoje e que depois vocês vão precisar transcrever para o formulário de avaliação, então, se acharem necessário, peguem um bloquinho, um caderninho e anotem as suas respostas, anotem os comentários, que ao final da apresentação, né, de toda a TPC, a gente vai enviar o link com o formulário de avaliação. Essa avaliação, pessoal, não tem a ver com a formação do CMSP, tá? É só a formação, vocês vão fazer apontamento de presença e avaliação aqui da nossa TPC da Diretoria de Ensino. Não tem a ver com os temas passados lá no Centro de Mídias, que essa avaliação é feita por lá mesmo, tudo bem? Então, é só com relação à presença e avaliação dessa pauta que estamos falando agora. Bom, e aí eu queria começar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, com essa frase do Guimarães Rosa, em que ele diz assim: o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando. Que bom, né? Que bom que a gente vai sempre mudando. Podemos mudar a cada dia. E por falar em mudança, a gente tem o primeiro momento de interação. E eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente, quando falamos de mudança, o que vem à sua mente? Então, eu queria que vocês pegassem o celular, apontassem aqui para o QR Code, ou então as meninas vão colocar esse link aí no bate-papo, então dá para vocês acessarem direto pelo bate-papo. Eu sei que tem muita gente assistindo na escola, mas se tiverem com o celular e puderem entrar, em apenas uma palavra, compartilhe com a gente o que para vocês, né?
quando a gente fala de mudança, o que vem à sua mente? Tá joia? Então, por favor, compartilhe aí conosco. O link já está no chat, tá, pessoal? Só para avisar. Vou deixar aqui um pouquinho o QR Code e já a gente vai ver o que os professores estão respondendo. Tem alguém no grupo de Ciências da Natureza pedindo o link da TPC? Alguém pode enviar para elas, por favor? Eu envio, pode deixar. Só um minutinho. Obrigada. Que eu estou procurando aqui. Pronto, já estão respondendo. Eu já participei. Eu vou interromper o meu compartilhamento. E vou compartilhar com vocês aqui. Vocês estão vendo? A nossa nuvem de palavra está aparecendo? Está começando. Já tem alguns professores respondendo. Ó, nós estamos em quantos na sala? 65, Grazi. 65, temos 9 respostas por enquanto. Vamos aguardar mais um pouquinho. Hoje a gente tem bastante interação, pessoal participa para ficar. Então, estamos vendo alguma... Temos uma mãozinha levantada, gente. Pode falar, pode... Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Não, desculpa, eu apertei aqui sem querer. Sem problema. Tá joia. A Carol também está com a mãozinha Verdade. levantada. Então, ó, tá surgindo algumas palavras. Então, quando falamos de mudança, desafio, inovação, expectativas, esperança, esforço, inovar, fazer diferente, insegurança, né? Mudança gera insegurança realmente também, né? Abertura ao novo. Mas o predomínio por hora é o desafio, ó. A nuvem está mudando um pouquinho. Temos aí 14 respostas por enquanto. No chat também colocar. Pessoal, se conseguir colocar pelo Mentimeter, para a gente fica mais legal. Isso. Coloca no link. Alguma palavra diferente apareceu por aí, Rafa? Desafio, esforço. Ela já está... Acho que o desafio está prevalecendo, né? Está ganhando. Bom, acho que podemos continuar. Então, a nossa nuvem, ó, apareceram diversas palavras aqui, o desafio, ele está maior, então, conforme as pessoas vocês vão participando e respondendo, as palavras que elas aparecem com mais frequência, ela tem um destaque maior nessa nuvem de palavra. Então, possivelmente, o desafio e o esforço foram as palavras mais destacadas aí por vocês, né? Então, eu vou interromper. A inovação também, né, Gra? Oi, inovação também, inovação. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Então, é isso, pessoal. Então, várias palavras quando falamos de mudanças, é um desafio, né? Mudar é um desafio. Então, mudar exige que a gente saia do nosso lugar habitual, podemos falar da nossa zona de conforto, né? Que nem sempre é tão confortável assim, mas mudar exige desafios, exige que a gente inove, muitas vezes vem acompanhado de insegurança e de medo, porque nós não conhecemos, né, o novo, então o novo ele pode provocar uma ansiedade, um medo, mas em muitos momentos é preciso que a gente mude, que a gente sofra algumas transformações. E hoje, desculpa, nós vamos falar um pouquinho de mudanças, né? Quando é necessário mudar e quão importante pode ser a mudança, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Vocês estão vendo a minha tela?
Ainda não, Não Grazi. Ainda não? Não. Opa, então, espera só um minutinho que eu fiz alguma coisa errada na hora de compartilhar. Peço desculpas. E agora, apareceu? Tá vindo. Agora sim, né? Então, vamos lá. Então, os objetivos da formação de hoje vai ser compreender as potencialidades das metodologias ativas, né? De novo, esse termo que está sendo tão falado nas formações, que a gente tem escutado tanto nos últimos tempos. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre as potencialidades e vamos conhecer as características de algumas das metodologias ativas. E para hoje, nós selecionamos a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida e a gamificação. Tá? Então, para que vocês se situem onde a gente, tudo que a gente vai falar, eu vou começar fazendo uma breve introdução para a gente discutir alguns pontos sobre metodologias ativas e falarei da aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos, nesse primeiro momento. E depois a Rafa vai discutir um pouquinho com vocês sobre a sala de aula invertida e sobre a gamificação. Tudo bem? Então, vamos lá. A nossa pergunta inicial aqui, né, o que está até no título da TPC, a gente colocou metodologias ativas, o que há de novo, e a minha pergunta é, o que há de novo nas metodologias ativas? Metodologias ativas, a gente tem visto muito, principalmente, né, nessa época, nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando. Então, nas formações do CMSP, sempre tem algo de metodologias ativas, nos materiais que nós recebemos. E aí, a nossa pergunta, né, é o que há de novo? Porque, apesar de ser um nome inovador, as metodologias ativas, elas não são um conceito novo. Né? Não é novo trabalhar com metodologias ativas. Então, é algo que, desde o início do século XX, já se discutia, assim, que a necessidade de se inovar nas práticas pedagógicas, e eu creio que a gente, toda a nossa formação dentro do curso da graduação, né, dentro das disciplinas, dos componentes ligados à educação, já estudamos muitos autores renomados na área da educação, como Paulo Freire, Vygotsky, que falavam da aprendizagem ativa, né, do ensino focado da aprendizagem focada no aluno. Um pouco anterior a eles, tem o estudo do Dewey sobre a escola nova, em que o estudante era colocado no centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, o termo metodologias ativas, ele está na moda hoje em dia, mas ele não é um conceito novo, né? As metodologias ativas não são um conceito novo. A gente já discute há um bom tempo. Mas então, por que agora a gente tem falado tanto sobre isso, né? Por que falar tanto delas agora? Por que elas aparecem tanto agora no nosso cotidiano e nós somos incentivados a adotar essas metodologias? O que mudou? O que mudou para elas surgirem agora? O que mudou foi o nosso senso de urgência. Nós estamos enfrentando uma pandemia, possivelmente nunca antes vivida pela nossa geração de professores, como alunos, e a pandemia, ela fez com que a gente tenha que se reinventar, né? Nós tivemos e estamos tendo que nos reinventarmos com as nossas práticas pedagógicas, né? Nossos alunos, eles saíram do ambiente sala de aula, o ambiente físico, foram para casa, ficamos mais de um ano trabalhando em ensino remoto, então nós tivemos que sair da nossa zona habitual e pensar em novas estratégias com a única finalidade que é fazer com que os nossos estudantes aprendam. Então, essa é uma das explicações para esse termo estar tem sido tão falado ultimamente, né? A nossa urgência em adotar estratégias que proporcionem uma melhora na aprendizagem dos nossos estudantes, né? Então, e nós sabemos que a pandemia, ela impactou significativamente
a aprendizagem dos nossos alunos. Muitos, assim, estão com defasagem de aprendizagem, com problemas socioemocionais. O número de evasão também aumentou, né? Alguns alunos não retornaram, não estão retornando para a escola nesse momento em que a gente está retomando o nosso lugar físico ali na sala de aula. E muitos deles estão desmotivados, né? Enfrentando diversos problemas. E aí as metodologias ativas, elas surgem como uma estratégia. Então, a metodologia, ela pode ser entendida como um meio, uma estratégia, e ativas no sentido de forma de aprendizagem, né? Como que eu posso adotar meios, né? Uma forma de aprendizagem para que o meu aluno aprenda. Como que eu posso fazer com que esse meu aluno, ele seja motivado e ele aprenda. Então, esse é o nosso foco principal, né? O nosso desafio principal desse ano, dessa situação que a pandemia nos colocou. Tá? Então, não é para ser, a metodologia ativa não é para ser uma receita de bolo, ela não é para ser um método fixo, vai depender muito do contexto, vai depender muito do que eu quero trabalhar, né, da nossa intencionalidade pedagógica, mas ela surge como uma estratégia que nos auxilia nessa jornada. E aí, isso significa que as aulas expositivas, as aulas tradicionais, elas são ruins, né? Não ajuda? Não é isso, né? A gente, por muito tempo, eu acredito que muitos de nós fomos formados principalmente com aulas expositivas, e muitas vezes replicamos, usamos muito isso em sala de aula, né? A exposição, o professor falando, o aluno escutando, e não significa que ela seja de todo ruim, né? Mas uma reflexão que a gente precisa fazer é que as aulas expositivas, por muito tempo, elas podem ter sido uma ótima maneira de se ensinar. Mas será que elas são uma ótima maneira de aprender? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Será que um professor falando e os alunos lá 30, 35 alunos escutando, sem colocar a mão na massa, só ouvindo o conteúdo, eles estão aprendendo? É uma ótima maneira de aprender? Será que eles aprendem da mesma forma? Então, precisamos refletir sobre isso, tá? Principalmente... Oi. Não, queria fazer uma colocação. Pode fazer. Né, que achei interessante essa sua fala, né? E está colocado aí no PPT, né? Metodologia ativa, forma de aprendizagem, né? Então, talvez, né, nem todos saibam a diferença desses termos, ensino e aprendizagem, né? Então, quando se coloca aprendizagem, a gente tem que pensar no nosso estudante, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente pensa em ensino, e ensino é uma coisa que está focada no professor, né? Então, é importante colocar realmente essa diferença, né? Para a gente poder fazer o nosso trabalho ser uma metodologia ativa de fato, né? Porque muitas vezes a gente... Opa, caiu? Acho que a conexão da Carol caiu. Mas isso mesmo, cara, é isso mesmo. As colocações da Carol foram bastante pertinentes, né? Então, a gente precisa pensar no foco do aluno. Mas e aí? Aí o professor perde o seu papel, né? Qual o papel do professor nesse processo? Continua sendo de suma importância o nosso papel. Dentro da aprendizagem por metodologias ativas, é o professor que vai desafiar o aluno, que vai incomodar, provocar, questionar. Então, a gente tem um papel fundamental, mas de uma forma que sejamos os mediadores do processo, né? Que a gente coloque os alunos no centro desse processo de aprendizagem, como protagonista, mas a gente sempre mediando, né? Estando presente ali, desafiando, incomodando os nossos alunos. E eu trouxe aqui um trecho de uma fala do professor José Moran e da pesquisadora Lilian Bassic, que são essa frase está dentro do livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, em que eles discutem bastante sobre as práticas de metodologias ativas. E o trecho diz:
Metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino e aprendizagem que considera a participação efetiva dos alunos na construção da sua aprendizagem, valorizando as diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que aprendam melhor, em seu próprio ritmo, tempo e estilo. Então, isso aqui, ó, nos fala muito sobre o protagonismo dos alunos, né? Colocar eles no centro do processo, para que eles possam participar efetivamente, né? Assim, construir a sua própria aprendizagem. E o professor, como eu já disse, mediando, desafiando toda essa situação, tá bom? E aí eu trouxe uma charge do Calvin e Haroldo, que eu gosto muito do Calvin, e ele faz, para a gente pensar um pouquinho sobre como é importante dar significado ao que é ensinado. E aqui nesse quadrinho, nessa tirinha, o Calvin, ele está numa sala de aula, tem aqui a professora lá no quadro, e aí ele fala para ela, senhorita Wormwood, sim, Calvin, você pode me apresentar o material, mas não pode fazer eu me importar. E tá lá todo largadão, né? Não pode fazer com que eu me importe. E eu acho que esse é um grande desafio, né? A gente pode apresentar qualquer tipo de material, né? Mas como fazer com que os alunos se importem? Como motivar esses alunos? Principalmente agora, depois de tudo que passamos, esses alunos voltando para a sala de aula, nós temos um grande número de alunos desmotivados. Então, assim, o que a gente pode fazer para motivar esses alunos, né? Será que apenas uma aula expositiva vai motivá-los? Vai fazer com que eles, né, participem, sejam mais ativos, sejam protagonistas? Né? O que a gente pode fazer? E é nesse sentido que as metodologias ativas, elas podem nos ajudar, né? Colocando eles aí no centro do processo. E, inclusive, eu trouxe aqui um gráfico que é um dos resultados de um estudo feito por Blight em 2000, que ele mede a frequência cardíaca dos alunos durante uma aula tradicional. E aí ele percebe que, ó, vai passando o tempo, a frequência cardíaca desses alunos, ela vai diminuindo. E não demora muito para diminuir, não, ó. Aqui em 10 minutos, 15 minutos, ela já começa a cair. Eu tô sem o meu laser aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar meu ponteiro. Agora sim. Então, aqui, ó, em 10, 15 minutos a frequência já cai, em meia hora aqui de uma aula tradicional, né, era uma atividade de leitura tradicional, nesse estudo, nesse experimento, e mostra que, assim, os alunos, a frequência cai, por quê? Porque os alunos, eles vão ficando desmotivados, sonolentos, desinteressados, então ele faz uma correlação com a falta de motivação, e a frequência vai diminuindo com o passar dessa aula expositiva. Aí, uma coisa diferente, um perfil diferente pode ser observado quando, por exemplo, durante uma palestra, né, em que os alunos estão ouvindo, apenas ouvindo, há uma intervenção de algum estudante, então que a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos desses alunos têm uma alteraçãozinha aqui. Ela sobe. Então, assim, houve uma participação ativa, e aí os estudantes, eles ficam, né, mais em alerta. E que a frequência, o padrão, né, o ritmo cardíaco ali, ó, a frequência cardíaca desses estudantes, ela aumenta, ela muda quando eles são convidados a discutirem, né? Quando eles são convidados a fazer parte do processo ali da aula. Então, eles estão em discussão, a frequência aumenta. Então, os autores discutem que colocar o aluno, né, como parte desse processo, é importante, ele ajuda a motivá-los. Então, para a gente pensar, né, estratégias que a gente pode adotar para que os alunos sejam motivados. As metodologias ativas, elas vão nos auxiliar nesse sentido. Tá joia? E aí, para a gente incorporar essas metodologias ativas nas nossas aulas, é preciso que haja transformação, né? Precisamos transformar, mudar.
linkando lá com a pergunta inicial. É um desafio, como vocês pontuaram, né? É um desafio, exige muitas vezes que a gente saia do habitual, saia da nossa zona de conforto. É trabalhoso? Pode ser trabalhoso, porque a gente precisa de um planejamento. Não que as aulas expositivas não precisem, né? Mas assim, a gente precisa de um planejamento diferente, exige tempo, exige dedicação. Mas a gente não precisa começar a fazer essa mudança assim, não, agora eu só vou trabalhar com metodologias ativas. Chega, né? Só vou adotar práticas diferenciadas. Não, elas podem ser gradativas. Essa mudança, essa transformação, a gente começa aos poucos. E aí a gente vai incorporando as nossas práticas pedagógica. Então, como que a gente pode fazer essa transformação? Né? Ela vai ocorrer da noite para o dia? Não vai. Então, inicialmente, primeira coisa, e de extrema importância, que as metodologias ativas, elas precisam estar primeiro na mentalidade do professor, na nossa mentalidade. Então, a gente precisa ver sentido. Por que as metodologias vão me ajudar? Como que elas vão fazer com que os meus alunos se sintam motivados e participem e aprendam mais? Então, eu preciso me convencer de que isso é realmente importante. Né? E aí, gradativamente, eu vou incorporando, o professor vai incorporando isso no planejamento. E aí isso parte para uma escala mais ampla, né? Eu estou planejando, a gente já consegue fazer planejamentos alinhados aos conceitos de metodologias ativas, né? Ela já começa a aparecer no nosso planejamento inicial, do início do ano, do planejamento das nossas aulas, até que possa ser uma transformação total das minhas aulas, das minhas práticas. Eu vou trabalhar com os meus alunos sempre aplicando uma estratégia diferente, uma metodologia ativa, né? Não, nunca assim igual, né? Depende muito do contexto, depende muito da turma, da nossa realidade, mas até que ela se transforme, quem sabe até em todo o sistema, a escola, todo o sistema escolar, onde o protagonismo estudantil seja o foco, né? Sempre em parceria com os membros da comunidade escolar. Tá joia? Então, dessa forma, a gente vai conseguindo implementar as metodologias nas nossas práticas pedagógicas. Tá joia? Quem de vocês poderiam compartilhar com a gente no chat que metodologias ativas vocês já utilizaram? Qual das metodologias ativas vocês já incorporaram, já utilizaram em sala de aula? Eu vou apresentar algumas, mas assim, podiam compartilhar? O que vocês já utilizaram? Aprendizagem baseada em problemas, gamificação. Só digitar no chat se vocês já têm experiências com alguma delas. Que já uma diferente do que a gente está apresentando hoje também, né, Gra? Sim. Alguém? Podiam compartilhar com a gente? Alguém já utilizou alguma metodologia? Fala para a gente qual que vocês já utilizaram. Eu tenho certeza, assim, que, se não todos, a grande maioria já utilizou, mesmo que não deu no mini, né? Assim, eu fiz tal coisa, mas assim, que já adotou essa estratégia em sala de aula. Temos uma mãozinha aqui levantada. Professora Débora. Pergunta por engano. Por engano? No chat, ninguém? Eu acho que conforme... Aqui, a Karina colocou que utilizou a gamificação, utilizando CEPO, estou com medo de pronunciar errado. CEPO pode ser um aplicativo, talvez? Eu não conheço. Quem mais? Só a professora Débora? Colocou aqui agora. Eu acho que no final o pessoal vai descobrir que já utilizaram e às vezes não tem noção do nome, não conseguiram associar. Professora Alessandra colocou laboratório. Exatamente. Eu ia comentar exatamente isso, Rafa, que, como a Grazi falou, não é algo novo, é algo que, às vezes, e muitas vezes eu tenho certeza disso, que o professor já pratica esse tipo de metodologia. Mas eu acho que ao final da sua apresentação, Rafa, né, ao final de tudo isso, eles vão se
identificar em muitas delas, né? Agora o pessoal tá meio assim, que tímido, né? Não quer opinar muito, mas eu tenho certeza que muitos vão se identificar ao final. Eu acredito, sim, porque na maioria das vezes isso já é aplicado, mas não tem, assim, né? Como diziam os antigos, não dão nome aos bois, né? Então, mais ou menos isso, né? Mas então tá bom. Ah, tem mais alguém. Renata. A Renata, oi, Renê. Feira de Matemática e Ciências. De Matemática. Isso aí, a Renata, trabalhava com a Renata lá no Armando. Essa eu conheço, essa é fera, né, Rê? É, nossa professora de matemática. A Karina está dizendo que a internet está muito lenta. Eu sei que alguns professores enfrentam esse problema. Até a gente optou por fazer pelo Google Meet, porque o Teams ele está bem ruinzinho esses dias. Mas tudo bem, vamos tentando. E ela falou, né, mesmo, Grazi, que sempre foi um site. Um site, né? Isso. Então tá jóia. Agradeço por vocês compartilharem com a gente. Então é isso, pessoal. Essa transformação ela é gradativa, ela não vai ocorrer da noite para o dia. O que a gente não pode é perder de vista o nosso objetivo, né? O que eu quero com isso, o que eu quero com essa aula, onde eu quero chegar com os meus alunos, o que eu quero que os meus alunos aprendam. Isso vai nos ajudar no planejamento das nossas aulas utilizando as metodologias ativas, né? E a gente pode listar diversos benefícios em trabalhar com ela, benefícios para os nossos estudantes, que é o desenvolvimento de autonomia, aptidão em resolver problemas, colaboração, né? Eu vou falar mais adiante das aprendizagens baseadas em problema e projeto, quanto elas contribuem para a colaboração entre eles. Isso pode aumentar a confiança, o protagonismo, que é a palavra-chave, né, quando a gente fala em metodologia ativa, protagonismo do aluno, também vai incentivar o senso crítico, aprendizado envolvente, a empatia em se colocar no lugar do outro e a responsabilidade e participação. Então, olha quantos benefícios que a gente consegue encontrar quando a gente aplica a metodologia ativa em nossas práticas pedagógicas. Grazi. Oi. A professora Renata colocou mais uma contribuição, que ela já chegou a montar um planetário com os alunos dela na aula de física, em sala de aula. Que bacana, né? Os alunos colocando a mão na massa. Muito legal mesmo. Rê, obrigada por compartilhar. E muitas vezes, né, a gente pode... pelo menos eu, durante a minha graduação, funcionava assim. A gente tinha as aulas teóricas e depois íamos para o laboratório fazer a parte prática. Então, via teoria, depois ia para a prática. E a gente não precisa fazer assim, né? A gente pode já ir direto para a parte prática e discutir ali, né? Os alunos trabalhar nos processos investigativos. Isso, inclusive, está no currículo de Ciências da Natureza, né? O ensino focado na investigação. Então, com o próprio processo investigativo ali da prática, discutirmos as questões teóricas e com os alunos colocando a mão na massa. Muito legal. Bom, e aí, o que nós vamos falar um pouquinho agora? Eu já disse no início, né? Nós selecionamos 4 tipos de metodologias ativas. Eu vou falar um pouco da aprendizagem baseada em problemas e projetos, depois a Rafa fala da sala de aula invertida e gamificação, e nós teremos outra formação com outros tipos de metodologias também, tá? Então, nós selecionamos essas aqui, pensando que são estratégias possíveis de serem trabalhadas nesse momento de retorno que estamos passando agora. Muitos professores deram sugestões na ATPC anterior, pediram, né, como sugestões, pediram para que a gente falasse um pouquinho de estratégias para trabalhar nesse retorno. E a gente acredita que são estratégias fáceis de serem aplicadas, principalmente que muitas escolas ainda têm, né, grupos trabalhando remotamente, grupos trabalhando na escola. Então, por isso que nós resolvemos começar por essas aqui, tá? Então, a aprendizagem baseada em problemas, que vem aí do inglês, né? Problem Based Learning, PBL. Essa aprendizagem baseada em problemas, ela surgiu no final da década de 60, numa universidade McMaster,
e no curso de medicina, né? Então, que eles tinham exatamente esse problema que eu acabei de narrar. Os alunos do curso, eles tinham as aprendizagens teóricas e depois faziam as práticas. Então, a universidade achou que isso não estava sendo um método efetivo de aprendizagem desses alunos. Então, eles criaram esse aprendizagem baseada em problema, né? Essa estratégia, para fazer com que houvesse um equilíbrio entre teoria e prática ao longo do curso. E aí ela passou a ser difundida, né, para outras etapas da educação. E nesse tipo de aprendizagem, né, aprendizagem baseada em problema, nesse tipo de metodologia ativa, o objetivo é contribuir para a construção do conhecimento de forma colaborativa, por meio da resolução de problemas. Então, a palavra-chave é resolução de problemas, em que o estudante utiliza suas vivências pessoais para criar, explorar e testar as hipóteses. Então, os alunos eles vão resolver problemas, mas baseado em problemas da sua realidade, das suas vivências pessoais, né? Então, todos nós temos problemas, né? E a gente precisa resolver. Eu tenho um problema em casa. Quebrou a torneira. Como eu posso solucionar esse problema? Eu tenho um problema com separar o lixo. Como eu posso resolver? Então, é partir da vivência pessoal. Tá? Nessa aprendizagem baseada em problemas, o disparador principal do processo ensino-aprendizagem é o problema ou a situação problema. Eu estou ouvindo, alguém quer falar algo? Fui eu, Grazi. Você está me ouvindo? Tô. A Maria do Carmo levantou a mão. Pode falar, Maria do Carmo. Alguma coisa? Eu acho que as mãozinhas, às vezes, elas são sem querer, né? Pode ser. Bate a mão ali. Pode ser. Bom, enfim. Como eu estava dizendo, né, o disparador principal é o problema ou a situação problema. Então, nada mais é do que proporcionar aprendizagem por meio da resolução de problemas. Mas como que eu faço isso em sala de aula? Como levar isso para o nosso ambiente escolar? Então, nós temos algumas etapas para se trabalhar com essa metodologia, né? Então, a primeira delas é o entendimento do problema. A gente pode... O ideal é que os alunos levantem um problema, né? Que o problema surja, olha, está acontecendo tal coisa. Por exemplo, numa determinada escola, nós temos pombos, né? Muitos pombos no telhado da escola, ali E aí esses pombos, eles estão causando problemas, né? E aí, que problemas? Eles defecam e deixam a escola suja, eles fazem muito barulho, e aí para o aluno isso não é legal, porque ele pode estar concentrado e o barulho repetitivo do pombo está tirando ele, desconcentrando ele, pode também ser um risco de causar alguns problemas, causar doença, enfim, né? É um problema. A escola X enfrenta um problema de muitos pombos no telhado. Então, o professor pode usar esse problema real ali da vivência do cotidiano desse aluno para trabalhar algumas questões das habilidades, né, que esses alunos precisam ter aí no currículo, enfim. O que a gente pode tirar desse problema? A gente usa o problema como gatilho. E do entendimento do problema, o próximo passo seria o conflito cognitivo. Então, esses alunos eles vão discutir, né, em equipe, né, de uma forma colaborativa, né, por que esse problema, né, qual é o principal problema, por que é tão ruim a presença desses pombos. Então, levar os alunos, né, a fazer um brainstorm, assim, a pensar por que é tão ruim, né, e como que eles podem ir para a etapa seguinte, que é a resolução do problema. Então, qual seria a melhor maneira de resolver esse problema, no caso desse exemplo, do número de pombos na escola, tá? Então, trabalhar com esse tipo de metodologia vai incentivar o trabalho em equipe, a interação entre os envolvidos, né, entre os estudantes, ao simular situações do cotidiano. É óbvio que nem sempre a gente consegue trabalhar, né, qualquer
problema. Até porque a gente precisa tem uma sequência de habilidades do currículo a ser seguida. Então, o ideal seria que os problemas sempre partissem do aluno, mas quando a gente precisa trabalhar a nossa sequência de habilidade, muitas vezes o professor ele pode intervir com algum problema, né? Levar para a sala de aula alguns problemas que ocorrem na comunidade. Eu trouxe um outro exemplo aqui da cidade de Botucatu. Quem é de Botucatu deve acompanhar, já deve ter visto pelas notícias, aqui eu peguei de um jornal da cidade, do problema que estamos tendo com o atropelamento de tamanduás-bandeiras, né? Então, aqui na notícia, mais um tamanduá-bandeira morre na Gastão da Alfarra, em Botucatu. É o segundo em 9 dias. Então, o professor pode trabalhar questões sobre meio ambiente, sobre impacto humano, isso está em ciências, se eu não me engano, nas habilidades do 7º ano, do ensino médio, as meninas podem me lembrar depois aonde essa habilidade está aparecendo no currículo, se eu não me engano, da 1ª série ou da 2ª série. Mas, enfim, e aqui acontece na nossa cidade, que está próximo da nossa realidade. E o tamanduá-bandeira é um animal super bonito, chama atenção, então você mostra a imagem para os estudantes, eles adoram ver, e é um animal que está vulnerável, segundo a IUCN. Então, é um tema bem pertinente que a gente pode levar para a sala de aula, levantar esse problema, e aí fazer com que esses alunos, né, em ambiente de discussão, de chuva de ideias, o que deve ser feito para solucionar o problema de atropelamento de tamanduás-bandeiras em Botucatu. Né? E a gente podemos nos surpreender, né? E com certeza vamos nos surpreender, porque muitas vezes a gente pensa, está com a mente fechada em alguma solução, né? Em algum caminho, e os alunos discutindo entre eles, eles nos surpreendem com uma alternativa, com uma solução que às vezes a gente nem mesmo nós pensamos, né? Então, só para contextualizar um exemplo aqui de um gatilho, de algo que acontece na nossa cidade. Então, o ideal é, assim, que esteja no contexto, na vivência desses estudantes. Então, pode ser na sala de aula, na escola, na comunidade, na cidade, né? Podemos discutir o problema de coleta de lixo na região que eles moram, questões de economia de energia, enfim, uma infinidade de temas. Grazi. Oi, só para fazer um comentário, né, quando você falou da questão dos pombos, né, eu passei por isso em uma escola, né, que eu trabalhei recentemente, né, e achei bacana de comentar que enquanto gestão, professores tentavam resolver, nada dava certo. Foram os alunos, né, buscarem solução, colocarem a mão na massa, que aí sim a gente viu esse problema ser resolvido na escola. Então, tá vendo? Que legal que tá vendo como faz toda a diferença os alunos serem aí, ó, protagonistas e estarem no centro do processo. Surgiu ideia que a equipe não tinha pensado. Muito legal, Carol. Obrigada aí pela contribuição. Tá bom? Bom, então, ó, dentro dessa metodologia, qual o papel dos professores, né? Então, o primeiro seria preparar a aula, o ambiente de discussão. Então, pensar em como que a gente vai introduzir esse assunto, o tema, pensando no caso do tamanduá-bandeira, né? Como que eu vou introduzir esse problema para a minha turma? E definir quais as competências e habilidades eu quero trabalhar, que isso é importante, né? A gente precisa trabalhar as habilidades propostas nesse ano, as habilidades essenciais que vão nos auxiliar na recuperação da aprendizagem dos nossos alunos. O segundo item é fazer a introdução do tema com os estudantes, né? Então, saber o que meus alunos já sabem é importante, o que eles já sabem, o que eu preciso que eles saibam para resolver o problema, e que recursos eu posso disponibilizar, que recursos vão ajudar nesse processo. Jornal, panfleto, livros, pesquisa na internet, notícias na rádio, enfim. É preciso que nós, professores, tenhamos esse planejamento. E, no terceiro passo, mediar o momento da resolução de problema. Então, a partir da introdução que a gente fez, né, o professor vai ajudando os alunos a definir o problema, né? A gente vai guiando. É legal a gente não dar um roteiro pronto para eles, senão a metodologia ela deixa de ser ativa, né? Mas a gente vai mediando para ir orientando ao longo do processo. E enquanto os estudantes
eles vão expondo seus conhecimentos prévios, né, o que eles sabem sobre o assunto, participam, ajudam ou definem o problema e eles vão propor a resolução, né? Os estudantes propõem a resolução. O professor, ele faz a mediação, mas a resolução precisa partir dos alunos de forma colaborativa. Tudo bem? E aí, só para finalizar essa parte, é o momento de o que a gente precisa estar atento, né? Que um bom problema, ele precisa ser objetivo, simples e engajador. Precisa ser engajador para permitir a motivação desses alunos, para eles poderem, né, para que motive os alunos a participar do processo de solução. Outra coisa é exercer a escutativa. Então, vamos ouvir os alunos, deixar eles participarem, deixar eles exercerem a autonomia e o protagonismo. Terceiro, os problemas e suas respectivas resoluções frequentemente envolverão mais de um componente curricular. Então, olha a importância de nos articularmos com os nossos colegas de outros componentes, porque um trabalho como esse do Tamanduá, por exemplo, ele pode envolver diversos componentes. Olha a interdisciplinaridade aparecendo. Então, ele pode envolver ciências, biologia, pode envolver geografia, né, a localização desses animais na região, história, qual é o histórico, né, de atropelamentos, pode envolver língua portuguesa, porque esses alunos podem trabalhar notícias de texto jornalístico ou notícias de opinião, enfim, né, é importante que a gente trabalhe a interdisciplinaridade, até para não ter, assim, uma quantidade exaustiva, né, de problemas e projetos, e estarmos articulados e falando a mesma língua com os nossos estudantes. E uma coisa muito interessante é repensar a avaliação, né? E não dá para a gente trabalhar com metodologias ativas e aplicar uma prova final, uma prova somativa no final do processo, e eu vou dar, você tirou 7, 8, 9, 10, não dá, né? Então, nós precisamos avaliar os alunos do início ao fim, né? Fazer uma avaliação formativa. Precisamos pensar em como os alunos desenvolveram as habilidades de relacionamento, raciocínio, mediação de conflitos. Então, questões assim, como eles trabalharam de forma colaborativa, não apenas na nota em conteúdo, né, mas como eles se desenvolveram ao longo de todo o processo. Então, pensar na avaliação é bastante importante também. E aí, chegamos na aprendizagem baseada em projeto. A aprendizagem baseada em projeto é o próximo passo após a solução de problemas. Então, levantamos o problema, discutimos sobre ele, chegamos à resolução, e aí nós podemos trabalhar com projetos, pegando o problema como uma questão norteadora. Ela vai nortear na elaboração de projetos. Então, nesse tipo de metodologia, os estudantes, eles trabalham de forma colaborativa, mais uma vez, né? Sempre de forma colaborativa. As etapas do projeto. O professor e os estudantes realizam uma avaliação conjunta, considerando o processo e o produto final, tá? E essa tríade aqui, ela é fundamental a ser levada em conta quando nós trabalhamos com projetos, que é o currículo, a comunidade e a interdisciplinaridade. Então, dentro do currículo, o que nós precisamos estar atentos? Nós precisamos ter um alinhamento entre a habilidade e o cronograma a ser seguido, né? Não dá para fugir, né, das habilidades que a gente precisa desenvolver para aquele ano ou série. E nós precisamos analisar o que é importante que os estudantes desenvolvam a partir dos projetos, né? Então, o que é importante, né? Qual é o foco desse meu projeto? E nós temos que ir mensurando o desenvolvimento das habilidades. Então, dentro desse trabalho, desse projeto, o estudante conseguiu desenvolver a habilidade que eu propus no início? E é nisso que as avaliações formativas elas vão nos ajudar, né, a avaliar se os alunos estão conseguindo desenvolver as habilidades propostas para aquele bimestre, para aquele ano ou série. O segundo ponto é a comunidade, né? Como eu já disse, também no levantamento de problemas.
Os problemas reais que os alunos vivenciam são aqueles que vão engajar. Eles vivem aquilo. Aquilo incomoda, ou aquilo faz parte, aquilo desperta curiosidade, porque eles estão vendo, tá ali no cotidiano deles. Então, é isso que vai engajar. Então, não adianta a gente levar um problema que não tem nada a ver com a realidade deles e que eles não conhecem, nunca viram, não vivenciaram, não vai ter o mesmo efeito, não vai ter a mesma motivação, tá? Por quê? Porque o senso de realização e pertencimento é fundamental para o aprendizado. Então, pensem nisso, né? Precisamos pensar nisso, né? de pensar no pertencimento daquele aluno dentro do projeto que eu vou desenvolver. E, por fim, a interdisciplinaridade. O trabalho em conjunto com os outros componentes, ele é crucial para o desenvolvimento de bons projetos, tá? E aí isso permite, assim, a comunicação entre os professores, o trabalho em equipe. A gente consegue até desenvolver, né, empatia, colaboração, todas essas questões socioemocionais entre os nossos pares, os nossos colegas professores. Então, não apenas com os alunos, mas com a gente também, né? Um aprofundamento de todas as coisas que a gente está tentando aplicar com os nossos estudantes. Então, pensar na interdisciplinaridade é algo muito importante. Muitas vezes a gente só conversa ali com os professores na hora do café, coisas, né, à toa, ou conta que o aluno, nossa, que o aluno X hoje não deixou eu dar aula, não sei mais o que eu faço, e a gente acaba deixando de lado, assim, propostas de trabalhar em conjunto, né, e devemos olhar para isso também. Tá joia? Como podemos fazer a aprendizagem baseada em projetos acontecer? Então, primeiro vai ter a contextualização, que ela vai acontecer aí no levantamento de problemas, a chuva de ideias, o brainstorm, que os alunos vão participar ativamente, né, na discussão dessas ideias, organização e registro, é importante que os alunos registrem, né, no diário de bordo, no seu caderno, todas as etapas de um projeto. Os professores que estão participando de projeto para a FECESP, né, a Feira de Ciências do Estado de São Paulo, precisam ter esse diário de bordo que os alunos vão registrando tudo o que eles fazem no projeto. Então, isso é importante, né, porque alguma informação ela pode passar depois. Tendo registradinho, isso auxilia. E aí, outras etapas são reflexão, a produção do meu projeto e como eu vou apresentar esse projeto, né? E não precisa ser de uma forma tradicional, a gente pode usar uma diversidade de ferramentas que a gente já tem apresentado em algumas das ATPCs para apresentação, né? Google Forms, um mural colaborativo como o Padlet, Canva, que faz vários panfletos, infográficos. Então, podemos usar todas essas ferramentas que a gente aprendeu nesse ano de pandemia, que não fazia parte assim tanto do nosso cotidiano escolar, a gente pode utilizar tanto para a gestão dos nossos projetos, né? O professor pode ir gerenciando via WhatsApp, rede social, enviando materiais, ou tipo, colocando datas importantes na agenda, e eles servem também para as nossas apresentações finais do projeto. Tudo bem? Bom, então agora, Rafa, vou passar para você, me estendi aí um pouquinho. A Rafa vai dar continuidade falando de outras duas metodologias ativas. Deixa eu parar minha apresentação. E aí, no final, a gente volta a conversar. Com você, Rafa. Bom dia, obrigada, Gra. O pessoal está me ouvindo bem? Eu fiz uma maracutaia aqui no computador para ver se o microfone melhora o áudio. Vai ficar um pouco mais altinho. Grazi, sua tela... Pode sim, Rafa, tá super bem. A minha tela está aparecendo? Tá. Parei. Aí, vamos lá, compartilhar a minha. Gente, eu não tenho muita experiência com o Meet, tem paciência comigo. Daqui para frente eu não vejo mais nada do chat. Então, as meninas vão fazer essa intermediação, me ajudar. Tem mais interações. Vou pedir para vocês participarem de mais algumas perguntinhas aqui. Deixa eu ocupar essa parte. Tá indo aí? Rafa,
Só fazer um lembrete que a reunião está sendo gravada, pessoal, cuidado com as câmeras ligadas, tá? Isso. Tá aparecendo minha tela para vocês? Tá sim. Tá, então, dando continuidade, né, a terceira metodologia do dia que a gente vai falar, a sala de aula invertida. Não vou nem tentar falar que é capaz de enrolar a língua e passar vergonha aqui com vocês, com o meu inglês horrível, mas essa talvez seja uma das que a gente está mais habituado a trabalhar, mesmo sem perceber, mas exige, assim, alguns pontinhos de atenção para garantir não só a aula invertida, mas também, será que a gente está garantindo a aprendizagem invertida? Será que o método que eu escolho, que eu utilizo, está garantindo que o meu aluno está aprendendo de verdade? Né? Então, a gente vai refletir sobre alguns pontos. E aí, para começar, a gente tinha passado uma tarefinha para vocês. Né? Tinha pedido para que assistissem um vídeo. Eu queria saber quem conseguiu assistir o vídeo. Pode colocar no chat ou só levantar a mãozinha para a gente ter uma noção de quem conseguiu assistir. Meninas, me fala como é que tá indo. Já temos várias mãozinhas levantadas, viu? Ai, que legal, o pessoal E conseguiu. o pessoal no chat também. Boa. Alguém disse que não? Por enquanto, não. E aconteceu de alguém não conseguir assistir o vídeo previamente que a gente tinha enviado, só vou falar sobre o que ele se trata. Ele explica rapidinho, de uma forma bem interativa, assim, o que seria uma sala de aula invertida e como se organizar para montar uma aula invertida, né? Então, aí, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês e vou pedir para que coloquem no chat. Quando vocês ouvem falar de aula invertida, mesmo quem não tenha assistido, então, sala de aula invertida, para vocês, qual que é a palavra que vocês consideram mais importante na caracterização da sala de aula invertida? Uma palavrinha que lembra a característica principal de sala de aula invertida. Coloca no chat para a gente, por favor. Karina colocou protagonismo. Boa. Isabela colocou vídeo. O Rodrigo, desafio aos alunos. Muito bom. Professora Cleusa, protagonismo também. A Ana Júlia, interação. Pessoal, não se esqueçam de deixar anotadinha aí essas palavrinhas e depois as respostas das demais interações para preencherem lá o formulário de apontamento de presença e avaliação da TPC, tá? Isso. Então, vamos lá, gente. O protagonismo é realmente uma das que mais deve aparecer e ter passado na cabeça de vocês. Autonomia também, né? Porque já que está na sala de aula invertida, o aluno tem esse lado de fazer um estudo prévio, né? Essa característica principal, para depois ter um momento de discussão. A gente vai falar um pouquinho mais Rafa, logo à frente. Oi. Só mais uma interaçãozinha aqui que eu achei interessante, da professora Simone. A própria inversão do espaço físico, mudar o ambiente e a aula. Isso, então a gente vai falar de todos esses detalhes, essa caracterização, e aí eu trago mais 3 perguntas para vocês, para reflexão, porque a gente assistiu o vídeo, mas aí vamos pensar o seguinte: do vídeo, quais os conceitos ou ideias apresentados a gente entende que precisa adaptar para poder aplicar na nossa realidade, né? Então, nem tudo que foi colocado ali, de repente, encaixa na minha escola. Será que eu tenho recurso suficiente para fazer exatamente do jeito que foi proposto naquele vídeo? Será que eu posso fazer alguma adaptação para que funcione com os meus alunos? As escolas são totalmente diferentes, os ambientes são diferentes, os públicos são diferentes. Então, o que eu precisaria mudar de conceito, de ideia, de aplicação daquilo ali, para que fosse efetivo dentro da minha realidade? Uma segunda pergunta: será que eu preciso sempre utilizar a tecnologia? Né? Uma terceira pergunta: o professor tem sempre que gravar um vídeo para ser visto antes da aula? A gente enviou um vídeo,
Mas será que precisa sempre ser desse jeito? O que vocês acham dessas 3? Pode colocar no chat pra gente. Professor Vinícius colocou aqui: se os alunos acessarem o conteúdo indicado e prepararem perguntas antes da aula, aí sim funciona bem. Boa. Se você quiser abrir o microfone, Vinícius, comentar um pouquinho sobre a sua experiência com essa prática, fica à vontade, tá? Mais alguma contribuição, Carol? Por enquanto, não, só o Eu professor vou pedir Vinícius. que vocês reflitam sobre essas 3 perguntas e, como a Carol comentou, façam as suas anotações, não precisa colocar agora no chat, mas façam as suas anotações para depois colocarem no formulário no final da apresentação. Na sala de aula, com os nossos estudantes, é o mesmo princípio, né? Bem parecidinho com o que a gente fez com vocês para começar essa apresentação hoje. O professor envia previamente um material que não precisa necessariamente ser um vídeo, né? Aquele vídeo foi super animadinho, mas de repente ele não foi suficiente para que trouxesse todo o assunto necessário para introduzir uma discussão dentro da sala de aula. Então, a gente pode enviar vídeo, podcast, texto, pode pedir uma pesquisa, alguma atividade simples, até mesmo um texto com o próprio livro didático que a gente utiliza dentro da escola. São os recursos que estão à nossa disposição. Eu não preciso sair inovando demais com coisas que não são possíveis. Então, eu vou aproveitar aquilo que eu já tenho, mas precisa ser enviado previamente para que haja esse estudo. Né, o princípio básico da sala invertida é que o aluno venha para a gente na sala de aula já com um conceito básico sobre o tema que a gente quer trabalhar. Por quê? Porque aí na sala de aula a gente vai tirar dúvida, vai discutir esses conceitos, pode fazer alguma dinâmica para verificar o que é que eles pesquisaram, como é que foi essa aprendizagem, né? Garantir isso, fazer uma enquete, um experimento, usar um quiz, e aqui cabe, se for possível, até a utilização de recursos digitais, por exemplo, usar o Kahoot, usar o Mentimeter, como a gente costuma utilizar aqui no ATPC, né? Algumas coisinhas assim, ou, por exemplo, um próprio PPT, fazer uma apresentação para fazer essa dinâmica de verificação de aprendizagem. Isso daí não serve só para verificar o que o aluno está aprendendo, mas para também ver se o que a gente propôs de antecipação foi suficiente para fazer essa discussão. Conversar sobre o tema, né, como eles o tema que eles estudaram, será que é relevante para o dia deles? Propor problemas ou projetos para trabalhar em grupo. Percebe que isso daqui começa a fazer uma ligação com as metodologias que a Grazi apresentou? Então, a sala de aula invertida, ela pode fazer esse link com aquelas outras 2 metodologias. A partir de alguma coisa que a gente propõe um estudo antecipado, vem a discussão dentro da sala de aula e aquilo pode virar um projeto no futuro. Mas para garantir, né, que ela seja realmente efetiva, para garantir essa aprendizagem invertida, e não só a aula invertida, de repente eu mando material, mas não é garantia de que o aluno tenha aprendido. Eu posso pedir para que ele faça a leitura de um texto, falar que a gente vai discutir na próxima aula, mas eu não tenho garantia nenhuma de que ele realmente aprendeu. Então, a gente precisa... tem 4 pilares que a gente segue para poder garantir essa aprendizagem invertida. O primeiro deles é o ambiente flexível. Os alunos vão receber essas opções, né, de pesquisa, de estudo, mas eles têm que ter liberdade para controlar o horário, para controlar o ambiente de aprendizagem, onde que eles vão pesquisar, como que eles vão fazer esse estudo prévio. E aí aqui a gente tem 2 situações, uma positiva, outra negativa. Por que tem isso? Um caso positivo é aquele aluno nosso que já é organizado, que já vai chegar em casa, saber fazer uma pesquisa sozinho. Desse aluno, eu sei que vai ter engajamento. Esse aluno já sabe se organizar, a gente vai conseguir esse engajamento. O problema é quando esse aluno não sabe se organizar. Se deixar para ele fazer essa indicação de pesquisa, de estudo em casa, ele não sabe se organizar sozinho, organizar o horário, o lugar, como que ele vai fazer essa pesquisa, esse estudo, ele pode ficar frustrado. E se ficar frustrado, aí a gente não tem engajamento.
Então, volta num ponto muito importante, que a Grazi ainda citou, os nossos alunos estão acostumados com aprendizagem tradicional, eles estão há anos numa aprendizagem tradicional de sala de aula, a gente está ensinando no modo tradicional, né? E para conseguir esse protagonismo deles, a gente precisa também ensinar, a gente precisa mostrar que confia, precisa ajudar o nosso aluno a se organizar, ensinar ele a ser organizado, para então, depois, com o tempo, ele aprender a fazer sozinho e, de fato, exercer esse protagonismo. Então, não é um trabalho da noite para o dia que vai conseguir, é um trabalho que vai exigir insistência. A gente vai precisar repetir algumas vezes até que o aluno aprenda a ter autonomia, aprenda a fazer esse estudo sozinho. A cultura de aprendizagem, que é exatamente disso que eu estava falando, né? Os alunos têm que assumir esse protagonismo, o processo de aprendizagem, e é de pouco. A gente precisa participar, ensinar o aluno, mostrar para ele que a gente confia e que espera que ele consiga, né, fazer esse estudo sozinho. Sem essa confiança, sem mostrar para ele, não, ó, eu acredito que você vai conseguir fazer, vai ficar mais difícil. Conteúdo dirigido. O professor exerce o seu papel de facilitador. Então, eu não sou mais só a detentora do conhecimento aqui, passando tudo. Eu estou no meio, eu estou mediando o conhecimento. Existe aquele momento de discussão, a gente vai, lógico, né, direcionar para o que é certo, caso o raciocínio esteja errado, mas o aluno ali é que vai... Meninas, ajudem, que acho que a palavra está falhando aqui no momento. Como é que eu vou colocar para vocês? O aluno, a gente atua como suporte. A gente vai desafiar, a gente vai encorajar, a gente vai ampliar o conhecimento, às vezes mudar a nossa estratégia, a nossa aula, para começar do pequenininho, do mais fácil, para poder ir aprofundando aos poucos. Isso exige muito trabalho. Então, o nosso papel aqui muda, tá? Educador profissional, o processo de devolutiva é constante e mais individualizado. E aí, aqui, às vezes, a gente fica um pouquinho preocupado, né? Como fazer essa devolutiva no dia a dia, 35 alunos dentro da sala de aula. Então, vamos pensar nessa devolutiva de uma forma diferente. Vamos pensar nela como uma forma de melhorar o nosso processo de ensino para garantir que o aluno aprenda, né? Então, durante toda a metodologia, não vou colocar aqui só para a sala de aula invertida, mas para todas as outras, a gente vai continuamente analisando também ali no meio, poxa, não teve muito engajamento, será que aconteceu? Né? Como que eu posso te ajudar? O que faltou? Preparei tal coisa, mas não ficou tão legal, parece que eles não curtiram. O que será que aconteceu? Será que foi o ambiente? Será que foi o assunto proposto que não estava muito relacionado com a realidade dos meus alunos? Então, aqui a gente vai pensar no processo de devolutiva, não só como uma conversa individualizada com cada aluno, mas também um jeito de observar as nossas ações, o que a gente tem feito, que está funcionando, isso aqui funciona, isso daqui não funciona. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa parte que não está funcionando? Né? Então, esses 4 pilares, eles são fundamentais para a gente garantir essa aprendizagem invertida. Rafa. Oi. Oi, eu vou fazer mais um comentário, pode? Pode. Então, sobre essa cultura de aprendizagem, né? Uma vez eu estava assistindo uma formação, né, e o professor, ele colocou que ele estava, né, buscando implantar essas metodologias novas nas aulas dele. E aí ele foi todo contente, feliz da aula, e no final os alunos viraram: nossa, professor, que legal que foi hoje, né? O senhor nem deu aula. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar também com o estudante, né? Porque ele está tão acostumado, né, a essas aulas tradicionais, que o professor chega e passa ali o conteúdo, né? Que quando a gente tenta fazer alguma coisa diferente, eles não veem aquilo como aula,
Então, é realmente uma cultura que a gente tem que... E não se deixar desanimar por isso, né? Porque vai acontecer uma, duas, mas a gente tem que seguir, né? Vai dar errado. Com certeza. Às vezes vai dar errado. Não pode ser que não dê errado a ação toda, dê errado em partes, mas a gente não pode desistir, exatamente por conta disso. Nosso aluno está muito acostumado com o ensino tradicional. A gente está acostumado com o ensino tradicional. Então, antes de começar a aplicar, a gente precisa mudar, né? Aceitar essa metodologia, mas também, como a Grazi falou, não é da noite para o dia que, não, eu vou sair hoje dessa e amanhã minha aula já vai ser com metodologia ativa. Ela exige um preparo, ela exige um planejamento, um estudo do nosso público, o que aquela turma gosta. Qual é o problema que eu posso levar e que faz parte ali deles, né, que vai chamar, que vai engajar. Não pode ser uma coisa aleatória, né? E o nosso aluno, se a gente parar para pensar em ensino médio, ele está no mínimo 9 anos, 8, 9 anos no ensino tradicional. Ele não sabe aprender sozinho. Ele não sabe ser protagonista. Alguns sabem, né? Então, a gente precisa realmente ter essa paciência e ensinar, mostrar que confia e ensinar o aluno a fazer sozinho, a caminhar sozinho nessa parte, senão ele nunca vai ser protagonista. Então, o que a gente vai fazer para poder planejar essa aula invertida? Então, primeiro, a gente vai pensar num desafio, despertar a curiosidade, fazer uma introdução, né, para poder enviar esse material, explicar como que essas atividades serão trabalhadas nas próximas aulas, o que está esperando deles, né, depois dessa introdução. Listar conteúdos, fazer essa pesquisa, por exemplo, lista os conteúdos que os alunos podem fazer, a pesquisa, deixa livre para eles pesquisarem, né, caso não enviem um vídeo, né, mande um texto, tem esse texto para fazer a leitura, mas também pode complementar com uma pesquisa, mostra para eles onde pode encontrar, mas tem que ter liberdade, eles precisam dessa liberdade para pesquisar. Pensa na atividade principal. Então, quais as questões que a gente pode fazer ligadas com o assunto para verificar se a pesquisa foi efetiva, se ele realmente chegou na sala de aula com conhecimento prévio, para ver se é o suficiente para promover esses debates, essas apresentações, um trabalho em grupo, né? A atividade principal pode girar em torno disso também. Sistematização. Eles vão chegar à conclusão, depois da pesquisa, fizeram lá o estudo prévio, chegaram na sala de aula, faz um debate, uma discussão lá, eles vão tirando as suas próprias conclusões, e aqui entra outra parte muito importante da mediação do professor. Essa conclusão pode ser correta ou não, né? Então, ela vai gerar uma certa polêmica ali, e o professor tem que fazer essa mediação. O feedback dos alunos, que é aquilo que a gente estava falando, né? Não consegui assistir, ou então você viu que alguém não participou, não estava muito bem engajado, procura descobrir por quê. Alguma coisa tem ali no meio, será que foi suficiente o que a gente planejou, né, para engajar esse aluno? Às vezes não foi, e pode pensar em outras formas para engajar numa próxima. Um aprofundamento, depois que terminou essa situação toda, tem aluno que vai ficar curioso, então dá para sugerir conteúdos para que eles estudem um pouco mais, para que eles se aprofundem, mostra onde eles podem procurar, se é no próprio livro que está disponível na escola, se é no site, se tem um artigo, se está relacionado com alguma profissão, com alguma coisa do dia a dia deles, para que eles se aprofundem um pouquinho mais. E aí a hora da reflexão. Essa reflexão aqui, como já estou falando, ela não é só para o aluno. Tá, vou avaliar, vou perceber o que deu certo e o que deu errado nessa aula, para não desistir e para numa próxima eu pensar em maneiras melhores de aplicar essa metodologia, ou então aplicar outras metodologias, mas pensar em formas melhores de engajar o aluno. Né? Então, aí vem uma situação clássica, que eu acredito que quem já tentou fazer, está pensando, eu já tentei, mas ninguém fez o estudo prévio. Então, aqui faz parte dessa avaliação, dessa reflexão que a gente faz no final da metodologia. O que é que deu errado?
né? Por que que eles não estudaram? Será que meu aluno tinha um ambiente adequado para fazer esse estudo? Será que ele trabalha no contraturno? Eu preciso conhecer o meu aluno. De repente, eu estou passando uma carga grande de coisas para ele fazer em casa, mas ele também trabalha, então ele tem aquele horário fechadinho, estuda, trabalha, pouco tempo para descansar e voltar para a escola. Eu não posso passar uma atividade, antecipar uma atividade com coisa de pouco tempo, né? Como a gente fez com vocês, com 2 dias, 1 dia de antecedência. A gente pode pensar para o aluno com um prazo um pouquinho maior, justamente por conta do trabalho. Será que não teve estímulo suficiente para fazer? De repente, eu estou querendo propor um tema que não tem nada a ver com a realidade do meu aluno, ele não vai se sentir estimulado a estudar aquilo, a pesquisar, né? Então, também preciso conhecer o gosto desses alunos, desses estudantes. Teve dificuldade de acesso, a gente tem muitos alunos com dificuldade de acesso. Então, será que eu consigo oferecer para eles um ambiente para isso, né? A escola tem capacidade de receber durante a semana os alunos para fazerem essa pesquisa nos computadores da escola? Será que eu não posso oferecer um outro tipo de material que não precise de internet, né? Para que eles estudem, para que façam esse estudo prévio? Então, são coisas para a gente refletir no pós-aplicação, ou às vezes até antes de aplicar qualquer uma das metodologias, e para garantir essa aprendizagem deles. Agora, oi! Oi, deixa eu só fazer uma colocação aqui com relação ao tempo. Já são 11h20, tá? A gente tem, infelizmente, só mais 10 minutinhos, né? E esse material de gamificação tá muito legal, com interações muito bacanas. O que você acha desses 10 minutos? Dá para seguir ou você quer deixar para uma próxima? Aí eu deixo com vocês. Se quiserem abrir esses 10 minutos para uma discussão, a gente guarda a gamificação para a próxima apresentação. Eu acho que passar ela corrido não vai ser proveitoso. Não, ela tem uma interaçãozinha bem legal para fazer. Sim, exatamente. E aí não vai ser bacana, né? Tá super bonitinha, gente. A parte de gamificação tá bem legal. Então, vamos fazer o seguinte, a gente abre aqui esse espaço para pergunta, para vocês socializarem. Deixa eu dar um S aqui básico, tirar minha tela daqui. Para não dar spoiler. Vocês já vão ficar com uma atividade super legalzinha para a próxima. Então, eu vou dar spoiler dos próximos. No dia 16, a Eliandra entra com a gente para falar sobre adaptação curricular, né? Obrigada, Carol. E a gente, daqui a uns dias, vai enviar também um outro formulário para os coordenadores, e esses coordenadores vão socializar com vocês na escola, para que vocês socializem as boas práticas baseadas em gamificação. Então, por isso que a gente pediu, vocês viram que é um tema extenso, ele é detalhado, e tem um monte, foi difícil da gente escolher quais aplicar, quais falar com vocês aqui para trazer mais conhecimento, mas vai ficar legal. Muito legal. Digamos que essa foi a primeira, né, formação a respeito dessas metodologias, virão outras aí que tem muito mais, né, e se alguém também quiser colocar uma sugestão de outra metodologia ativa, né, que não foi trabalhada e que vocês gostariam de entender melhor, é só conversar com a gente também, tá? A gente está preparando aí. O pessoal quer fazer alguma colocação? A gente abriu esse espaço agora, não pode abrir o microfone, conversar com a gente. Grazi, tá quietinha. Tranquilo, Rafa. Bom, acho que eu vou abrir o formulário, então, né? Para enviar para os professores. Pode.
Será que pode interromper já a gravação? Acho que sim, né? Carol, não tinha. Aí talvez sem gravação o pessoal se sinta mais confortável para interagir, né? Isso.